Hoje nós estamos iniciando mais uma série online da Igreja do Alto. Mais uma série de mensagens para os nossos corações. Redimensionando a vida. Quais eram os seus planos para 2020? Final de 2019, você lembra quais os planos que você estava fazendo, as suas projeções, as suas expectativas? Quantas coisas estavam em nossas anotações para este ano? Uma grande expectativa para 2020, de melhoras em algumas áreas, de novos projetos e como isso foi muito presente em nossa igreja. Nós que iniciamos nosso trabalho no finalzinho do ano passado com um grupo de amigos, esse trabalho cresceu, iniciamos então junto ali com o Colégio Ian Mackenzie os nossos cultos públicos lá no auditório do Colégio Ian Mackenzie e de repente no dia 11 de março chega a notícia: OMS declarou pandemia do novo coronavírus. Talvez no começo do ano ou em dezembro nós não conseguimos imaginar que algo que surgiu numa grande cidade do interior da China poderia mudar o mundo. E a notícia que estava em todos os telejornais, em todos os grandes sites de notícia era: segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. E atingiu as nossas vidas. Impactou a nossa rotina, mudou completamente os nossos planos, as nossas expectativas que nós tínhamos no início do ano. Todos os planos e projeções para 2020, alguns tiveram que ser deixados de lado. Pessoas perderam familiares, amigos. Pessoas perderam seus empregos. Pessoas perderam a esperança. Quantas coisas nós perdemos. Pessoas perderam a alegria, a paz, o sono. Pessoas perderam a segurança porque estão dentro de casa, trancados ali com medo de sair, de se contaminar, de contaminar os seus familiares. E quais as consequências disso, o impacto disso em nossas vidas? Este é o cenário que nós estamos vivendo. Alguns anos atrás, logo após a grande crise econômica dos Estados Unidos, Tim Keller, ele escreveu um livro chamado Deuses Falsos. No primeiro capítulo, que é o título A Fábrica de Ídolos, ele vai dizer a consequência daquela crise econômica em 2008, onde homens riquíssimos perderam tudo. E o que nós vimos naquela época, os noticiários, foi uma sequência de suicídios. E veja o que Tim Keller ele diz: impulsionou uma trágica sucessão de suicídios de indivíduos antes ricos e bem relacionados. O desespero bateu à porta desses homens. Claro que em um cenário diferente hoje, como que o desespero muitas vezes está batendo nas nossas portas. E sim, infelizmente, estamos ouvindo muitos casos de pessoas que chegam a tirar a própria vida porque já não conseguem mais lidar com as questões, com as perdas, com tanto sofrimento, com tantas aflições. Tim Keller vai citar um grande pensador político, Alex de Tocqueville, e ele diz assim: uma estranha melancolia assombra os habitantes. No meio da abundância, as alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração. Ele cita justamente este pensamento para dizer como que quando nós paramos para pensar diante de uma crise econômica, diante de uma crise na saúde, uma crise política que afeta as nossas vidas, que traz perda, que traz um desespero,
o quanto os nossos planos e expectativas, na verdade, eles são frágeis. Tim Keller vai continuar dizendo: qual a causa dessa estranha melancolia que permeia nossa sociedade, mesmo em tempos de explosão, de atividade frenética, que se transforma em desespero quando a prosperidade diminuiu? Tocqueville diz que ela vem do ato de tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em torno dela. Vivíamos cheios de expectativa, ligados, muitas possibilidades. O mundo estava acelerado, tantos planos, tantas idealizações que nós tínhamos para esse ano. Mas o problema é que talvez a nossa vida, os nossos pilares, aquilo que de fato sustenta, estava apenas conectado a essas coisas e nós perdemos. E o desespero muitas vezes bate à nossa porta. O mundo mudou. Parece que o mundo virou de ponta cabeça. Por isso é preciso redimensionar. Olhar para os planos que nós fizemos. Parar um pouco. Avaliar a nossa vida. As nossas emoções. Avaliar um pouco as nossas relações, os nossos relacionamentos. Olhar um pouco fora das quatro paredes da nossa casa para aqueles que estão sofrendo. Redimensionar a forma como nós lidamos com o próximo. Pensar, ser mais generosos. Redimensionar a forma que nós lidamos com o tempo. Talvez, aparentemente, muitas pessoas estão ficando em casa, elas pensam ter mais tempo para o Netflix, para a internet, para os jogos ou entretenimento ali, para passar o tempo. Mas como nós precisamos redimensionar para que este tempo seja proveitoso para as nossas vidas, para que esse tempo seja proveitoso, para que nós possamos caminhar em direção aos propósitos que Deus, Ele tem para a nossa vida. Deus, Ele está no trono. Deus, Ele está governando e direcionando todas as coisas. E para tudo, Ele tem um propósito. Precisamos parar e pensar nas formas e no que nós precisamos redimensionar a nossa vida em meio a este tempo que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas emoções. Como está o nosso coração frente a este tempo de dificuldades, frente a este tempo de lutas que chegam à nossa porta. Para isso, eu gostaria de pedir que você mantesse um texto bíblico próximo a você, ou com seu celular, ou com a palavra de Deus impressa também. Salmo 4. Salmo 4, um salmo de Davi. Nós vamos ler todos os versículos. Acompanhe comigo e, se quiser, acompanhe também a leitura. Faça a leitura em voz audível para que você possa acompanhar com mais atenção aí também. Se você se sentir à vontade, claro. Salmo 4, versículo 1. Responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecerei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono,
porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Obrigado, Pai, por Sua palavra. Em meio a este tempo tão difícil, Deus, em meio a este tempo de crise, somente a Sua palavra para nos dar direção, para tratar o nosso coração, as nossas emoções. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Deixa eu trazer um pouquinho do contexto deste salmo, um salmo de autoria de Davi, num contexto de crise, num contexto de perdas, num contexto de consequências de alguns erros que ele cometeu num passado. Ele é uma continuação do Salmo 3. Se você ler, acompanhar os dois salmos, eles estão no mesmo contexto. E um contexto onde seu filho Absalão está perseguindo a Davi. Davi está correndo risco de vida. Davi está com o seu reino abalado, porque Absalão estava tramando contra ele. E no versículo 1 nós vemos um grito, uma grande dor, um grito de aflição. Davi ele começa dizendo: responda-me quando clamo. Clama que é gritar. Davi está dizendo: responda-me quando grito. Responda-me quando eu exponho toda a minha dor, toda a minha angústia, toda a minha aflição. E talvez você está se perguntando: o que aconteceu para Davi estar dessa forma? Quais foram os atos que levaram a tanto sofrimento? Deixa eu te trazer um pouquinho da cronologia do que aconteceu, segundo a narrativa do segundo livro de Samuel. No capítulo 12, no versículo 11, o livro diz assim: assim diz o Senhor, eis que da sua própria casa suscitarei o mal. Davi cometeu um grande erro. Davi tomou indevidamente a esposa de um de seus soldados. E isso afetou a sua saúde, a sua família, o seu reino. Davi estava passando por um momento de dor. As consequências disso, no capítulo 13 de 2 Samuel, o seu filho Amon comete um incesto com a sua irmã Tamar. Absalão fica irado com isso e assassina Amon e foge. Veja como a destruição alcançou a casa de Davi. Passado alguns anos, Davi permite que Absalão retorne numa tentativa de uma reconciliação. Mas o problema é que aquela ira, todo aquele tempo afastado, aquilo foi se inflamando no coração de Absalão. E o que aconteceu é que Absalão chegou e começou a tramar contra Davi, a tramar contra a vida de seu pai, a tramar contra o seu rei, contra o seu pai, colocando em xeque, deixando o seu reino abalado. Sabe o que Absalão ele fazia? Lá no capítulo 15 tem uma narrativa do versículo 2 ao versículo 6 de qual era a postura de Absalão com as pessoas daquele reino, com as pessoas de Israel. Ele chegava para as pessoas e disse: quem é você? De onde você é? Me conta, o que está acontecendo com você? Olha, sua causa é justa. Você está certo de passar por essas aflições, de estar indignado, porque afinal de contas, cadê o seu rei? Onde ele está agora? Quem vai poder te ajudar? Quem vai poder te ouvir e te atender à sua súplica? Quem vai querer te conhecer melhor para te dar ouvidos? Olha, quem sabe? Quem dera eu fosse juiz. Quem dera eu tivesse o poder de governar e eu pudesse te ouvir e te auxiliar. Com certeza eu faria isso. E Absalão abraçava essas pessoas e beijava essas pessoas e crescia o número de seguidores de Absalão. E lá no finalzinho do versículo 6 do capítulo 15 de 2 Samuel, a narrativa diz: e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele furtava o coração. Em meio às lutas, perdas e tristezas, corremos o risco de ouvirmos algumas vozes como a de Absalão.
Em meio aos momentos de crise, surgem algumas vozes semelhantes com o que Absalão estava fazendo, chegando para você dizendo: quem é você? Por que você está sofrendo? Colocando a sua identidade em xeque. Você não é um servo do Senhor? Você não serve ao Deus Altíssimo, ao Deus Soberano, grande Rei? E por que então agora você está sofrendo? Por que então agora você está passando por esse momento de dificuldade? Agora que você perdeu tudo, o que te sobrou? O que você tem agora? Quem vai te dar ouvidos? A quem você vai recorrer? Você perdeu tudo. O que resta para você? Quem pode te ajudar? Algumas vozes que dizem: quem dera isso tudo não tivesse acontecido. E nós começamos a nos questionar: por que estamos sofrendo? Por que a dificuldade chegou tão forte para as nossas vidas? Por que nós tínhamos que ser afligidos com tamanha força neste momento? E algumas pessoas questionando: aonde está Deus nisso tudo? Onde está o meu rei? Deus continua no trono, governando e cuidando das nossas vidas em todos os momentos. Mas em momentos de angústia e de dor, nós passamos por esta crise. Eu passo por isso também. Alguns questionamentos e eu preciso me voltar para a presença de Deus. E a pergunta que nós fazemos é: de onde vem tanto desespero? De onde vem tanta aflição, angústia e dor? Eu retorno à citação de Tim Keller, de Tocqueville, que diz: ele vem de um ato de tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em torno dela. Algo que este tempo nos trouxe foi a realidade de que talvez a nossa vida não estava alicerçada no Senhor. Ou de como que as nossas estruturas, mesmo buscando a Deus, como que as nossas estruturas ficaram abaladas. E nós precisamos passar a confiar mais no Senhor. Porque caso contrário, essas vozes virão. Vão questionar a sua identidade. Vão dizer que você está sozinho. E isto não é verdade. O desespero então bate às nossas portas. É preciso redimensionar. É preciso redimensionar as nossas emoções. É preciso parar para pensar em como está o nosso coração nesse tempo. É necessário pararmos um pouco, refletir sobre o momento que estamos enfrentando e cuidar das nossas emoções. Num contexto de crise que Davi estava passando, ele vai nos dar alguns passos para cuidar do nosso coração, para passar pelas crises que chegam na nossa vida, algumas delas por motivos externos, outras por motivos internos. Mas como enfrentar este momento? Em primeiro lugar, lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Versículo 1, Davi continua: responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui nós temos a primeira certeza de Davi, que Deus é um Deus justificador. Que apesar do seu erro, apesar daquilo que ele cometeu, que foi sim grave, nós temos um Deus misericordioso. Um Deus a que nós possamos recorrer. Um Deus que perdoa os nossos pecados. Um Deus que nos justifica. Não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa dele. Por causa da sua glória. Por causa da sua misericórdia. Por causa do seu amor para com as nossas vidas. E veja o que Davi ele vai dizer no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 13. Pequei contra o Senhor. Ele reconhece que tem um grande erro, que ele cometeu e aquilo está afligindo o seu coração. Mas veja o que o profeta Natan diz para ele: também o Senhor te perdoou o teu pecado.
não morrerás. O Senhor é um Deus que justifica, o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que trata com os nossos corações. Por isso, Davi agora, mesmo num contexto difícil e de crise, Davi podia continuar caminhando em um caminho de retidão e de justiça. Por causa da justiça dele? Não. Por causa da justiça de Deus, daquilo que Deus fez na vida dele. Fazendo um paralelo com este salmo, com o Salmo 1, um salmo de introdução a todo o livro de Salmos, no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso que Davi ele vai dizer, ó Deus da minha justiça, o Senhor é quem me justifica, o Senhor é quem me faz andar em retidão, o Senhor é quem me faz andar por um caminho de justiça, e certamente eu viverei. Não é um caminho de morte. A certeza de que, em meio à crise, o Senhor está cuidando e coordenando todas as coisas. Segunda certeza que Davi tem de saber quem ele é, ele vai dizer, me tens aliviado. Aqui a sensação de Davi, quando ele diz, é como se ele estivesse completamente amarrado, com cordas que estavam praticamente cortadas o seu corpo, dentro como se fosse de uma caixa escura e apertada, tamanha aflição do que ele estava passando. É por isso que ele diz na angústia, neste momento de angústia, de aperto, de sufoco, de desespero, me tens aliviado. O Senhor tem alargado este momento, tem trazido refrigério. O Senhor tem alargado as cordas da aflição que me amarram neste momento. E mais uma vez, fazendo um paralelo com o Salmo 1, Davi ele reconhece a sua situação, como no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Davi sabe quem ele é, sabe o que ele fez, mas sabe que ele é justificado pelo Senhor. Sabe que ele é assistido por Deus, que Deus tem aliviado a vida dele, e ele se apresenta como um filho, como alguns imperativos de filho, quando nós clamamos com os nossos pais, nós chegamos, olha, responda-me, olha para mim. Olha para a minha dor, eu estou aqui, eu estou sofrendo. Tem misericórdia, seja gracioso comigo. Ouve a minha oração. Seja compreensivo com o que eu estou apresentando. Sabe por que Davi apresenta esses, como se fossem esses imperativos? Olha, eu estou aqui, olha para mim, ouve a minha oração, tem misericórdia de mim, porque ele sabe quem ele é. Davi significa amado. Davi chega diante do Senhor como um filho amado. Nós somos filhos amados do Senhor. Em meio a um momento de crise, de angústia, de dificuldade, não se esqueça de quem você é. Essas coisas vão colocar em xeque a sua identidade. Vão dizer para você que talvez você está sozinho. Isto não é verdade. Você é um filho amado do Senhor. Cristo Jesus é aquele que nos justifica. Nós que também erramos, nós que também estávamos caminhando para um caminho de morte, de destruição, muitas vezes alicerçando a nossa vida em coisas distantes de Deus, mas o Senhor, a graça dele que nos atrai, nos chama para perto, nos acolhe e nos diz quem nós somos, o Senhor que nos justificou. Como em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justificados pelo sacrifício, pelo derramar do sangue de Cristo Jesus, pela sua entrega, pela sua morte. Mas ele ressuscitou, nos dando uma nova vida. Não mais de escravos, não mais de presos, amarrados, mas de filhos amados. E é o que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 4, de sorte que já não és escravo, porém filhos.
Eu sei que talvez o momento é um momento de muita dor, de muita angústia. Lembre-se de quem você é. Filho amado do Senhor. Para redimensionar nossas emoções, precisamos lembrar que as nossas lutas e dores não definem quem nós somos. Quem define quem nós somos é Deus em sua palavra. Você é meu filho amado. Através de Cristo Jesus, Deus ele diz para nós: você é meu filho amado. Lembre-se de quem você é diante das aflições, do que Deus ele já fez na sua história e como filho amado que Deus está cuidando de todas as coisas. Em segundo lugar, seja sincero com o momento que você está passando e consigo mesmo. Do versículo 2 ao versículo 5. Versículo 2, veja: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi é claro com a situação que ele está passando. Davi é claro em reconhecer os seus inimigos. Aqueles que estão perseguindo, aqueles que estão causando angústia, que estão causando dor, que estão colocando a sua segurança em risco, aqueles que estão tentando tirar a sua alegria e a sua paz. Davi não nega a situação, mas ele olha para esses homens e ele diz: até quando vocês vão querer me envergonhar? Até quando vocês vão querer transformar minha glória em vexame? Até quando vocês vão caminhar dessa forma? Amando a vaidade, sendo egoísta, usando palavras inúteis e vãs, dizendo mentiras a meu respeito por causa da vaidade, se enganando. Até quando vocês vão viver dessa forma? Davi reconhece que o caminho desses homens é o caminho dos pecadores. Do conselho dos ímpios, da roda dos escarnecedores. É assim que esses homens, que esses inimigos estão vivendo. Davi reconhece o seu problema, aquilo que está diante dele. Davi não mantém uma postura de fechar os olhos para os problemas, mas os reconhece à sua frente. E é dessa forma que nós precisamos encarar esta situação. Reconhecer que muito do nosso sistema mudou. Reconhecer que muito daquilo que dizia que nós podíamos fazer, que nós tínhamos a capacidade, estrutura, das nossas expectativas, dos nossos alicerces, mudou. E que talvez isso está dizendo para nós agora que nós perdemos, que nós não somos filhos amados, dificuldades e lutas que vêm à nossa porta afligir o nosso coração, mas Davi reconhece este momento. Reconhece o que está acontecendo, e então no versículo 3, Davi ele passa a fazer uma análise disso tudo, sabendo quem ele é. E ele vai dizer: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. E olha, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Diante da dificuldade de reconhecer este momento, como está o seu coração? Confiante no Senhor? Ou tomado por essas vozes? Tomado por este sistema que tanto aflige as nossas vidas? Davi, então, no versículo 4, no versículo 5, ele tem uma postura como de uma conversa com o seu próprio coração e dizendo também para esses homens, para esse sistema que estava afligindo a vida dele. Era uma conversa externa e uma conversa interna, com o seu próprio coração. E ele vai dizer: irai-vos, ou fiquem estremecidos. Vocês podem ficar abalados. Olha, coração, você pode ficar abalado por este momento, mas olha, cuidado, não peque. Antes, consulte o travesseiro, separe um tempo para meditar.
Pare um pouco para pensar em tudo que está acontecendo e sossegar. Fique quieto. Arrependa-se. Ofereça sacrifícios de justiça e confie no Senhor. Para redimensionar nossas emoções, precisamos fazer uma avaliação da nossa vida frente ao momento que estamos vivendo. Precisamos parar um pouco. Reconhecer que o momento é difícil. Olhar e reconhecer e dizer, olha, você pode ficar estremecido. Eu posso ficar abalado. Mas o que eu não posso é distanciar do meu Deus, do meu Rei. O que eu não posso é errar contra o meu Deus, que está governando todas as coisas. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou separar um tempo para meditar. Davi está dizendo, consultar no travesseiro. Isso aqui é parar, pensar no momento, meditar e sossegar o coração. Respirar fundo, dizer, fique quieto, calma. Arrependa-se. Arrependa-se porque muitas vezes o nosso coração nos puxa para distantes de Deus. Nos puxa para a falta de fé, a falta de esperança, a falta de consolo que vem do alto, porque as nossas estruturas foram abaladas, nós fomos afligidos. Arrependa-se. Coloque a sua vida diante do Senhor e confie nele. Somente dele pode vir o refrigério para as nossas emoções. Seja sincero com este momento. Não seja um negacionista, dizendo não comigo, isso não me atinge. Nós não temos uma fé de ferro. Nós não temos um coração tão endurecido assim diante da dificuldade. Ficamos sim abalados. Mas é o Senhor que pode fortalecer as nossas vidas. É o Senhor que pode fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. E somente com Ele nós podemos tratar as nossas emoções, as nossas angústias, as nossas dores, apresentando diante dele. Em terceiro lugar, saiba quem é Deus. Do versículo 6 ao versículo 8, acompanhe comigo o versículo 6. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esta é a segunda pergunta deste salmo, que fala muito a respeito dos inimigos de Davi, muito sobre o sistema que estava afligindo a sua vida. Há muitas pessoas que dizem, quem pode me fazer conhecer o bem? Quem pode me trazer uma nova ótica, uma nova visão deste mundo? Quem pode me fazer enxergar este momento de crise, de dificuldade de forma diferente? Há muitas pessoas em desespero, ou essas vozes que estão em nosso coração, que estão dizendo, quem pode? Quem pode, no momento de angústia, de dor, chegamos a dizer, quem pode mudar a minha vida? Quem pode me socorrer? Quem pode olhar para a dor do meu coração e me fazer conhecer o bem, transformar a minha visão, trazer consolo para a minha vida? E Davi, então, ele faz um pedido ao Senhor, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Intercedendo, falando a respeito dos seus inimigos sobre a sua própria vida. Usando aqui parte da oração sacerdotal. Sabe o que Davi está dizendo? Sabe quando alguém chega para você de cara amarrada, chega em um ambiente, cumprimenta você de forma grosseira, você logo se afasta dessa pessoa. Mas sabe quando alguém chega para você simpático, com um semblante alegre, com um sorriso no rosto, logo você também vai em direção a esta pessoa para uma conversa. O que Davi está dizendo é, Senhor, levanta a sua luz,
Levanta a luz do seu rosto sobre nós, resplandece a sua luz sobre nós, para que possamos te conhecer mais, para que possamos sim caminhar em sua direção, porque é somente assim, ao Senhor é quem nos atrai. A luz de Cristo brilhou sobre nós. A luz do Senhor resplandeceu sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. João, capítulo 8, versículo 12, diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Um momento de angústia, de dor, de desespero, onde talvez você perdeu a alegria, a paz, a segurança. O clamor de Davi é: brilha a sua luz sobre nós. Brilha a sua luz que dissipa as trevas. A luz de Cristo brilhou. A graça do Senhor se manifestou. O seu amor, a sua misericórdia, a luz do mundo que dissipa as trevas dos nossos corações. A certeza que Cristo Jesus se entregou e pagou o preço dos nossos pecados. E veja como que Davi continua nesta conversa. Ele vai dizer: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, porque a luz do Senhor brilhou sobre a sua vida. A graça do Senhor o alcançou. A alegria, a paz, a segurança não vem de nada deste mundo, deste sistema. É isso que Davi está dizendo, mas somente do Senhor. Um grande escritor, Champlain, ele diz o seguinte: Davi era um grande estadista, mas naquela noite era como uma criança, confiante em Deus. A verdadeira alegria e paz dependem não das circunstâncias, mas da proteção e das provisões do Senhor para as nossas vidas. Quais eram os seus planos para 2020? Quais eram os planos que te traziam alegria, fervor, paz? O que você planejava para a sua segurança? Isso tudo foi abalado. As nossas emoções foram atingidas, as nossas expectativas. Mas somente a alegria, a paz e a segurança que vem do Senhor que podem trazer consolo para os nossos corações, para as nossas emoções. Ao olhar para o momento que estamos vivendo, talvez percamos a alegria, a paz e a segurança. Ao olhar para Cristo, Ele redimensiona as nossas emoções e sentimentos, nos dando alegria, paz e segurança. Nele, no que Ele fez por nós. Não em algo que nós podemos fazer, mas na graça e no amor dele que alcançou as nossas vidas. Como está o seu coração? Como está as suas emoções? Como você está lidando com isso tudo? Com as perdas, a perda da alegria, da paz, da segurança que este mundo pode dar. Meu convite para você hoje é para que você se volte para o Senhor. Volte os seus olhos para o Senhor, que Ele pode trazer a paz para o seu coração, a alegria que renova, a alegria que está acima deste sistema, a segurança que nós temos nele, não a nossa segurança frágil dos nossos prédios, casas, condomínios, da estabilidade dos nossos trabalhos, não, mas a segurança que vem da certeza de um Deus que está cuidando de todas as coisas para as nossas vidas. Deixa eu deixar algumas coisas para você. Para redimensionar as nossas emoções, precisamos manter a perspectiva de quem nós somos. Filhos amados. Você é amado do Senhor. Deus está cuidando de você.
Mesmo no momento de dor, de dificuldade, de lutas, Ele está ao seu lado. Ele está direcionando, coordenando todas as coisas. Sinta esse amor, o amor de Cristo Jesus que nos alcançou. Precisamos não ser negacionistas com a realidade à nossa volta, mas enfrentar as dificuldades à luz de Cristo que dissipa todas as trevas. Ser realista com o que está acontecendo. Olhar e reconhecer, estamos passando por um momento de crise. Como vamos enfrentar? Resplandece, Senhor, a sua luz sobre as nossas vidas, para que possa nos dar a direção. Se volte para Cristo Jesus e tenha firme convicção de quem é Deus e o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo e fará para os seus filhos. Eu sei que talvez as suas emoções estão um pouco agitadas, tamanhas crises, as dificuldades. Respire fundo hoje. Para um pouco. Descanse um pouco. Tire um tempo para meditar. Para deixar um pouco de ouvir as vozes deste sistema, das narrativas somente deste momento que às vezes nos diz que nós estamos sozinhos, que nós estamos isolados, que nós não temos ninguém, e às vezes que não existe um Deus cuidador, porque isto são mentiras deste sistema. Olhe para o Senhor. Existem as crises, as dificuldades, as lutas que afligem os nossos corações, mas dele pode vir um renovo, a alegria, a paz, a segurança que está faltando na sua vida. Quero encerrar com um trecho de uma música, e logo após você vai poder acompanhá-la também, que diz assim, o título da música é Em Cristo Só. Diz, em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção. Pedra angular em que eu me firmei, na tempestade ou sequidão. Com grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam para trás. O meu conforto, tudo para mim, firme no amor de Cristo, enfim. Que você possa estar firme com a sua alegria, a paz, a segurança em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Neste momento difícil, de dor, de dificuldade que nós estamos passando, o Senhor nos ensina como trilhar este caminho, Pai. Lembrando de quem nós somos, filhos amados do Senhor. Reconhecendo as dificuldades, as lutas à nossa frente, ó Pai, mas nos voltando os nossos olhos para o Senhor, que coordena todas as coisas. E no Senhor nós podemos confiar, ó Pai, certo de que do Senhor vem um renovo para as nossas emoções, a alegria para o nosso coração, a paz e a segurança, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito encontre a vida de cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Fique mais um pouco conosco. Daqui a pouco nós temos um recado, junte as crianças aí. Nós temos um novo projeto da Volto Kids. Separe este momento ouvindo esta canção como um momento de oração e que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Que se encarnou todo o poder num frágil ser, nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer, pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então
sua glória, vitória que nos libertou. Pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu